É um acampamento em que 43 irmãos estão vivendo como se fizessem parte da igreja perseguida, a igreja no mundo muçulmano. Então há uma equipe de obreiros ali, vestidos de muçulmanos, vestidos com roupa de militar. Dois deles são sargentos do exército, e estão submetendo esses 43 irmãos a um sofrimento, como se eles tivessem sido presos, fossem crentes de um país muçulmano e tivessem sido pegos e estão ali padecendo como igreja perseguida. Ontem à noite, o pessoal aliviou um pouquinho, já era 3:30 da madrugada, tomaram um banho gelado, foram dormir sem janta, alguns amarrados em árvores dentro da floresta ali de Itatiba. Uma coisa assim com muita violência. Claro, tudo é um simulado. Os irmãos todos encapuzados, eles saíram da sede da Assembleia de Deus em Itatiba em um ônibus já sequestrados. Foi simulado um sequestro e eles foram encapuzados, colocados em carros e levados para esse lugar que eles nem sabiam o que era. Então imagina a situação que está lá. Isso para mostrar aqueles irmãos, é um projeto chamado Acampamento Underground, mostrar aos irmãos o desafio de se servir a Deus, de se fazer a obra de Deus. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que a igreja evangélica, principalmente do chamado mundo cristão, ou chamado mundo livre, e o Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo. A gente está vivendo um cristianismo muito superficial. E olha, nós estamos lá no segundo dia do acampamento, com todo esse rigor, dormindo no meio do mato, dormindo molhados, descalços, apanhando. E ali nós, os monitores, a equipe da organização ficou pensando o seguinte: se essa igreja brasileira, hoje nós somos em torno de, passando já de 50 milhões de crentes no Brasil. Segundo o próprio IBGE, o segmento evangélico é o segmento que mais cresce. É em torno de 4.500 conversões por dia, pastor, no Brasil. A igreja brasileira é a terceira ou quarta igreja do mundo que mais cresce. Em primeiro lugar está a China, com 21.000 conversões por dia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Depois vem a Nigéria, em torno de 9.000 conversões por dia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E depois vem o Brasil e Coreia do Sul, que disputam aí em terceiro e quarto lugar, com 4.500, 5.000 conversões por dia. Glória a Deus. Aleluia. Mas, meus irmãos, eu avalio o seguinte: você acha que de verdade esses 4.000 pessoas por dia que estão fazendo parte da igreja evangélica no Brasil são crentes de verdade mesmo? São convertidos de verdade? Se a gente submetesse, abrindo só um parênteses aqui, eu estou bastante rouco, então pode ser que eu tenha problema assim ao longo da mensagem, falhando a voz, mas se nós submetermos esses 50 milhões de evangélicos brasileiros a um sofrimento como aquele que aqueles irmãos estão passando ali em Itatiba, no acampamento missionário, vocês acham que quantos deles ali sobram? E durante todo o processo, os monitores, que fazem o papel de terroristas, de carrascos, eles desafiam o camarada: olha, você pode desistir, está aqui um prato
e prepara uma picanha ali, um pedaço de pizza, Coca-Cola. Se quiser participar aqui com a gente, é só pegar o nome de Jesus. Se nós submetêssemos a igreja evangélica brasileira a um teste de fé, de perseguição, como boa parte da igreja do mundo está vivendo, nós teríamos igrejas cheias, eventos lotados, como nós estamos vendo hoje? Eu suspeito que não também. Nós vivemos hoje aquilo que nós chamamos de cristianismo institucional. Cristianismo institucional. Se torna uma religião, se torna um segmento religioso, mas uma boa parte desses chamados convertidos, eles não têm noção nenhuma de arrependimento, não têm noção nenhuma de novo nascimento, de mudança de vida. Eles aderem, né, a uma outra religião, aderem a uma outra igreja, por assim dizer, até porque muitas igrejas nem pregam o verdadeiro evangelho, né? O que está sendo pregado em muitos púlpitos está muito longe de ser o verdadeiro evangelho, o que gera naturalmente falsas conversões. Então, nós estamos diante desses desafios que nos faz pensar a nossa missão, pensar o nosso papel como igreja. Essa noite eu gostaria de ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo de número 14. E eu quero destacar nesse tempo que tenho com os irmãos, e eu espero que esse tempo seja um tempo de edificação na sua vida. Glória a Deus. Um tempo de aprendizado com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque quando nos reunimos na presença do Senhor, há abundância de alegria. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 21. E aí, isso tudo que eu estou contando para os irmãos, quem me acompanha pelo Facebook, ali, depois dá uma olhadinha nas fotos ao longo das semanas ali, vocês vão ver ali as coisas que estão acontecendo, alguns vídeos, né? Está sendo bem interessante. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Amém. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Glória a Deus. Nós estamos no culto missionário. Aleluia. Quando nós falamos de obra missionária, nós estamos falando da missão da igreja. Glória a Deus. Nós estamos falando do papel da igreja. E para que você entenda o papel da igreja, esse que é o papel missionário, e talvez a igreja evangélica, entre outras coisas que a gente acaba percebendo, é uma igreja que não entendeu corretamente a sua missão, é uma igreja que não assumiu essa responsabilidade evangelística, até porque nós ainda somos uma igreja, embora a terceira ou quarta maior igreja do mundo em crescimento, ainda muito poucos missionários enviados pela igreja brasileira, em torno de 2.500 missionários apenas. Já são mais de 200 anos de evangelho no Brasil, desde que chegou aqui, por volta do século XVIII, a igreja congregacional, por volta do ano 1820, mais ou menos. E de lá para cá, chegaram todos os grupos evangélicos, todos os segmentos evangélicos. Já passam então de 200 anos de pregação do evangelho no Brasil. Somos mais de 50 milhões. Mas a igreja evangélica no Brasil é uma igreja ainda que envia poucos obreiros para o campo missionário. Então nós, para entendermos a nossa missão como igreja, nós precisamos voltar às Escrituras e compreender qual é a missão
Porque, irmãos, a missão da igreja, antes de ser a nossa missão, é uma missão do próprio Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus missionário. Como disse Oswald Smith, pastor da Igreja dos Povos em Toronto, no Canadá, um dos maiores mobilizadores de missões do século passado, autor de livros muito famosos como Paixão pelas Almas, Clamor do Mundo. Oswald Smith, ele disse a seguinte frase: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Glória a Deus. Então, o Deus que nós servimos é um Deus que está em missão. Antes de nós termos uma missão, o próprio Deus está em missão. Glória a Deus. Quando nós lemos um texto como esse, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 21, é exatamente isso que Jesus está dizendo. Quando Ele delega para nós a nossa missão, Ele deixa claro que a nossa missão deve seguir um modelo que Ele executa. Glória a Deus. A nossa missão tem como espelho, tem como modelo a própria missão do Senhor Jesus. Ele diz: assim como, ou seja, da maneira que o Pai me enviou, eu vos envio. Glória a Deus. Aleluia. A maneira que nós cumprimos a nossa missão não é da maneira que nós queremos. A maneira que nós cumprimos a nossa missão não é da maneira que nós achamos que tem que ser. O modelo de missão que nós devemos cumprir deve ter Jesus como referencial, deve ter Jesus como modelo, deve ter Jesus como parâmetro. Glória a Deus. E quando nós vemos um texto como esse, a pergunta que surge para cada um de nós é: então de que maneira o Pai enviou Jesus? Sendo bem didáticos, se a minha missão que eu recebo é uma missão dada pelo próprio Deus a Jesus, e agora Ele transfere essa missão para cada um de nós, o que é natural que cada um de nós façamos? Entendamos qual é a missão de Jesus. Porque se você entender a missão de Jesus, as características principais da missão de Jesus, você vai cumprir a sua missão de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! E há um texto nas Escrituras, está em outro evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9. Deve ser horrível ouvir alguém tão rouco assim, né? Mas mais importante aqui é a palavra de Deus, não é o pregador. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 35 até o versículo de número 38, é uma síntese da missão de Jesus. É uma radiografia do perfil da missão que Jesus cumpria, enviado pelo Pai. Glória a Deus. Então, como é que o Pai enviou Jesus? Você olha para um texto como esse, você vai encontrar o exemplo do Senhor Jesus cumprindo a sua missão. E eu quero destacar aos irmãos aqui 4 características da missão de Jesus. 4 características que marcam a missão de Deus e que deve ser reproduzida no dia a dia da igreja. Se nós não copiarmos a missão de Jesus, nós podemos estar fazendo qualquer coisa, menos cumprindo a nossa missão. Lembre-se que Paulo disse assim: sedes os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então você precisa imitar Jesus para que você possa então assim cumprir esta missão que Ele nos delegou. Primeira característica está no versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Qual que é a primeira característica de Jesus aqui?
A missão de Jesus acontecia fora das quatro paredes. A missão de Jesus não acontecia dentro da igreja. A missão de Jesus não acontecia dentro do templo. A missão de Jesus acontecia onde há necessidade. Glória a Deus, aleluia. E, infelizmente, irmãos, nós nos tornamos uma igreja reduzida às quatro paredes. Todas as atividades nossas, se não todas, 99,9% das nossas atividades como igreja acontecem dentro das quatro paredes. E aí, qual é o problema disso? Que nós dependemos que os pecadores venham até a igreja para ouvir a palavra. Aleluia. E esse não é o modelo. Não há. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, ele disse assim: não há um único texto bíblico pedindo para que os pecadores procurem as igrejas. Mas o que a Bíblia ensina é a igreja ir ao encontro dos pecadores. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa é uma característica que nós precisamos resgatar no nosso dia a dia cristão. Nós construímos igrejas, e algumas muito sofisticadas, por assim dizer. Nós temos agora até o templo de Salomão, né? Nós inventamos tanto nessa questão, que nós agora já temos o templo de Salomão. Misericórdia. E alguns crentes, irmãos, até já me falaram assim: olha, pastor, eu fui aqui naquele lugar e eu senti a presença de Deus. Eu falei: o que você sentiu não foi a presença de Deus, foi frio por causa do ar-condicionado, ou você estava na carne. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A palavra. Aleluia. Aleluia. Então, o que nós fazemos? Nós transformamos a nossa fé numa religião. E como religião, nós acabamos nos reunindo apenas dentro das quatro paredes, como sendo o modelo da nossa missão. E uma característica de Jesus está claro nesse versículo: percorria Jesus todas as cidades e povoados pregando o Evangelho. Esta foi uma característica que marcou a igreja primitiva também. Marcos capítulo 16, versículo 20 vai dizer que eles saíram por todo o mundo, cooperando com eles o Senhor. Aí você vai para o modelo de missão da igreja primitiva. Glória a Deus. E você vai encontrar a igreja primitiva repetindo essa missão de Jesus. Glória a Deus. O que diz Atos 1:8? E recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a missão de Deus é uma missão que vai ao encontro do povo. E é isso que nós precisamos resgatar na nossa missão. Jesus, tem misericórdia. Eu sou pastor de uma igreja batista em Guarulhos. Eu estou falando com uma igreja Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela se tornou a maior denominação do Brasil, porque ela percebeu essa característica. Ela percebeu os pais, os primeiros, os pioneiros dessa igreja, entenderam que o papel da igreja era estar presente em todos os lugares. E é por isso que por onde você viaja nesse Brasil, você vai encontrar aqueles rincões na beira da estrada, no meio do mato, lá no meio da floresta, em cima de palafitas, Assembleia de Deus. Agora, essa característica eu suspeito, eu temo que a Assembleia de Deus esteja perdendo. Ela não esteja mais preocupada com essa expansão, de continuar plantando igrejas, de continuar levando o Evangelho a todas as cidades, a todos os povoados, a todos os confins da terra. Jesus, no capítulo 20, no capítulo 19 de João, que nós lemos,
comigo, capítulo 19 do Evangelho de João, Aleluia. que nós acabamos de ler, capítulo 20, versículo 19, vai dizer que os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. E é nesse ambiente que Jesus encontra a igreja. Os discípulos que foram treinados para fazer a obra fora das quatro paredes. Esses discípulos que foram capacitados pelo Senhor Jesus. Durante 3 anos e meio do ministério de Jesus. Eles foram capacitados para pregar o Evangelho até os confins da terra. E eles são encontrados aqui trancados dentro das quatro paredes. Meus irmãos, este cenário, este quadro dos discípulos trancados dentro das quatro paredes, com medo do que poderia acontecer lá fora, é um quadro bem típico da igreja evangélica brasileira, da igreja evangélica nos dias de hoje. Se nós queremos resgatar a nossa missão, uma missão que se pareça com a missão de Jesus, nós precisamos revisar os nossos métodos, nós precisamos revisar a nossa agenda. Aleluia! E gastarmos mais tempo fora das quatro paredes do que gastamos dentro das quatro paredes. Aleluia! Glória a Jesus. Jesus, me ensina, papai. Eu falei de 4 características. Esta é a primeira. A missão acontece fora da zona de conforto. A missão acontece aonde há necessidade, fora das quatro paredes. O pior lugar para nós cumprirmos a nossa missão é dentro da igreja. Aqui, nada mais é do que casa de oração para todos os povos. Aqui é uma central de treinamento, é o quartel-general, aonde nós somos treinados, somos capacitados e somos então enviados até os confins da terra ao encontro dos pecadores. Aleluia. A segunda característica da missão de Jesus diz que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. O ministério de Jesus foi um ministério marcado pelo sobrenatural. Glória a O Deus. ministério de Jesus foi um ministério de confronto de poder. Muitas vezes os próprios demônios confrontavam Jesus dizendo: por que vieste nos atormentar fora do templo? E a igreja, ela tem esse ministério, é um ministério de confronto de poder espiritual. Aleluia. Nenhuma outra organização, nenhuma outra instituição no mundo tem essa autoridade espiritual para libertar pecadores como a igreja tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus dando aos discípulos poder e autoridade para curar enfermos, para expulsar os demônios. E eles, depois de uma experiência como essa, eles voltam alegres dizendo: olha, até os espíritos se submetem a nós. Glória a Deus. Nós temos tanta autoridade espiritual que os demônios, eles se submetem à nossa palavra, à nossa autoridade. Aleluia. Glória a Deus. O que significa isso, irmãos? Que esta é uma característica que não pode faltar na minha missão. Não adianta eu sair fora das quatro paredes pregando até mesmo um evangelho sadio, um evangelho bíblico, mas se eu não tiver esse revestimento de poder, esse revestimento de autoridade espiritual. Aleluia. É por isso que Jesus, em Lucas, finalzinho do Evangelho de Lucas, ele vai dizer: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Se vocês estão ainda com essa passagem de João, capítulo 20, versículo 19 aberta, vocês vão perceber que depois de transferir a missão dele para a missão dos discípulos,
o que Jesus faz na sequência? Versículo 22. Havendo dito isto o quê? Você precisa entender o que você está lendo. Depois de ter dito isto, o que ele tinha acabado de dizer? Enviar os discípulos, transferido a sua missão aos discípulos. Ele então, na sequência, o que ele faz? Sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Meus irmãos, isso ainda é anterior ao Pentecostes. Isso é anterior a Atos 2, quando línguas como que de fogo repartidas sobre cada um pousaram, e eles falaram em outras línguas, e eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus! Mas aqui Jesus já está deixando claro que a missão da igreja fora das quatro paredes deve ser uma missão sob a autoridade e o revestimento de poder do Espírito Aleluia! Santo. Glória a Deus! Aleluia! Vocês devem se lembrar dos filhos de Cefas, que vendo Paulo expulsar os demônios, eles foram lá também querer repetir esse ato de exorcismo, e eles tomaram a surra dos demônios, porque a autoridade espiritual só é dada àqueles que fazem parte da igreja de Cristo, a pessoas regeneradas e nascidas de novo. Aleluia! Aleluia. Vocês são uma igreja pentecostal, nós ali somos também. A igreja batista, ligada à Convenção Batista Independente, é uma igreja que nasceu praticamente junto com a Assembleia de Deus. Nós temos 105 anos, um fruto de missão de missionários suecos também, da mesma cidade que vieram os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Só que Eric Johnson foi missionário no Rio Grande do Sul, mas eles chegaram com a mensagem pentecostal, com a mensagem do revestimento do poder, ou a mensagem de que nós precisamos cumprir a nossa missão cheios do Espírito Santo. Aleluia! Isso significa dizer que o reino de Deus, quando chega entre nós, ele não apenas nos salva, mas ele nos liberta das nossas mazelas, ele nos liberta das consequências do pecado. Não apenas nos liberta do pecado, mas das consequências do pecado também. E nós precisamos voltar a orar mais por enfermos. Nós precisamos mais libertar os oprimidos. Vocês lembram de Jesus quando começou o seu ministério? Logo depois dele sair das águas, aconteceu inclusive um fato muito importante. O Espírito de Deus desceu como pomba sobre Jesus. E mais adiante Jesus vai dizer em Lucas capítulo 4: o Espírito do Senhor está sobre mim, portanto me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos do diabo. Então essa autoridade espiritual que eu e você temos, nós precisamos exercer essa autoridade. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem poder sobre demônios, você tem autoridade sobre enfermidades, e você pode orar no nome de Jesus. Tudo isso estará nos acompanhando. Estes sinais acompanharão aos que creem. Glória a Deus! Mas talvez o movimento pentecostal precise resgatar isso. Glória a Deus. Talvez a igreja chamada Igreja Pentecostal, que já está caindo no perigo do cessacionismo. Eu já encontro muitas igrejas pentecostais que já estão contaminadas com o cessacionismo, que é uma doutrina que ensina que os dons sobrenaturais do Espírito Santo só foram dados para o tempo apostólico, eles não são vigentes nos dias de hoje. Misericórdia. E já há pregadores pregando isso dentro de Assembleia de Deus. Então fica um alerta aos irmãos, uma busca maior por um avivamento,
uma busca maior por essa autoridade espiritual, por esse poder do alto, Aleluia! que pode nos capacitar a cumprir a nossa missão. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei quantas características? Quantas eu já citei? Primeira, fora das quatro paredes. Segunda, revestidos de poder espiritual. Terceira característica do ministério de Jesus. Lembre-se que eu estou dizendo o quê? Foi Jesus quem disse lá em João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou. Então nós estamos agora olhando a missão de Jesus, percebendo algumas características da missão dele, para que eu saiba como é que eu vou exercer a minha missão. Aleluia! A terceira característica da missão de Jesus, antes que a voz suma de repente, nós temos que terminar essas quatro. A terceira característica, meus irmãos, está lá em Mateus capítulo de número 9, que nós vínhamos lendo, e lemos já o versículo 35, e agora nós estamos diante do versículo 36. Versículo 36 diz assim, Mateus 9 e 36: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Oh, aleluia! Glória a Deus. A terceira marca do ministério de Jesus, além de ele estar fora das quatro paredes, além de ele estar revestido de poder espiritual, autoridade sobre enfermidades, autoridade sobre demônios, havia uma marca no ministério de Jesus que, se faltar na minha missão, se faltar na sua missão, nós fracassamos. Amor ao próximo. Paixão por almas, compaixão pelos perdidos. O que movia Jesus era justamente essa terceira característica, porque essas características que estou citando aos irmãos, eu não estou citando elas aqui numa ordem. Ocorre que o texto está nos revelando ela nessa sequência. Mas nós podemos dizer que a característica principal da missão de Jesus era amor pelos perdidos. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Se você não ama, você não se sacrifica por ninguém. Se você não ama, e esse amor tem que ser um amor de compaixão. É o amor que moveu o próprio Deus. Aleluia! O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o que ele fez? Ficou olhando aquele amor platônico, né? Olhando para o mundo, dizendo: como o mundo é belo, como eu amo as pessoas, como eu amo a raça humana. E ficou lá olhando, até hoje contemplando. Não, ele amou de tal maneira que ele deu. Ou seja, o amor verdadeiro é o amor sacrificial, é o amor agape. Há 4 tipos de amor no grego, a língua que foi escrita no Novo Testamento. E o amor de Deus é o amor agape, é o amor lá de Coríntios 14, que se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu poderia falar a língua dos anjos, eu poderia fazer milagres, eu poderia pregar em todas as favelas, em todas as nações do mundo, mas se eu não estou sendo movido pelo amor, de nada adianta cumprir a minha missão. Oh, aleluia! Aleluia! Meus irmãos, e esse amor deve se revelar no nosso dia a dia. Esse amor deve se revelar nos meus relacionamentos. Este amor
precisa ser manifestado na forma com que eu trato, em primeiro lugar, os domésticos da fé. Então esse amor começa sendo praticado aqui, começa sendo praticado agora. Se você sabe que o irmão está passando necessidade, se você sabe que o irmão está passando por alguma luta, e você não se solidariza com ele, você não é digno nem de estar entre nós. O amor de Jesus era um amor sacrificial, e isso ficou tão patente no ministério de Jesus, que ele se distinguiu dos fariseus, ele se distinguiu dos escribas, que eram homens bons de Bíblias na época, eram os doutores da lei, mas eles não tinham amor pelos perdidos. Quando eles colocaram aquela prostituta diante de Jesus, ou aquela mulher adúltera diante de Jesus, o que Jesus transmitiu de lição para eles ali, é justamente isso que eu estou falando. Jesus falou: olha, quem não tiver pecado entre vocês, atirem a primeira pedra nessa mulher. Cada um deles foram saindo dali, cada um deles foram se retirando, porque eles queriam fazer cumprir uma lei sem compaixão, sem amor. Aleluia! E a obra de Deus não pode ser feita sem amor. Jesus ficou muito marcado pela maneira com que ele amava as pessoas. Tem um episódio muito interessante, Aleluia! que é quando avisaram Jesus da morte do seu amigo Lázaro. E a Bíblia, e alguns, pelo menos na Almeida, na versão de Almeida, podemos dizer que é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E isso é muito interessante, porque o texto revela isso. Jesus chorou. Se parasse nisso, já seria grande coisa. Mas o texto vai dizer assim, que as pessoas olhando nos olhos de Jesus, vendo que ele chorava pela morte de um amigo, eles disseram assim: vede como ele o amava. Oh, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! E o que chamou a atenção das pessoas de Jesus? Esse seu amor, essa sua compaixão pelos perdidos. Aleluia! Você pode lembrar de muitos casos durante o ministério de Jesus, Glória em a Deus. que ele manifestou esse amor. Você lembra daquele baixinho chamado Zaqueu? Publicano, cobrador de imposto, deveria estar na Lava Jato. Por exemplo, se tivesse a Lava Jato naquele tempo, Zaqueu já estaria na lista de Sérgio Moro, corrupto. E ele, curioso, subiu numa árvore para ver Jesus. Ninguém gostava dos publicanos, eram considerados a escória da sociedade judaica. Mas Jesus, passando por ali, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é uma oportunidade de eu almoçar, de eu jantar, de eu tomar um café na sua casa. Glória a Deus! E a Bíblia diz que ele levou Jesus e recebeu-o feliz, recebeu-o gostoso, e Jesus não recriminou Zaqueu. Se você ler a passagem, é uma revelação de compaixão, é uma descrição de amor da mais alta qualidade. Aquele homem, percebendo tanto amor na mesa, ele disse: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aleluia! Ele se arrepende na presença do Senhor Jesus. Você poderia citar também aquela mulher Sírio-Fenícia, que nem se achava digna de chegar na presença do Mestre, mas foi entre a multidão, tocou na roupa de Jesus e foi curada. Enfim, tantos exemplos de revelação dessa característica de amor. Aleluia! E a maior prova de amor, qual que foi? Que Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho para ou em favor dos pecadores. Aleluia! A crucificação, não entenda Jesus como um coitadinho, não entenda Jesus como um mártir. Jesus não foi mártir.
Jesus, Ele deu a sua vida. Ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida, e eu tenho o poder de tornar a reavê-la. Ou seja, Ele faz um alto sacrifício para satisfazer a justiça de Deus, porque Ele amava cada um de nós. Amém. Eu falei de quantas características? Eu falei de 4, mas se tem 3, é correto? A quarta característica da obra missionária está no capítulo de número 9 e o versículo de número 37 e 38. E eu estou encerrando. Aleluia, Glória a Deus. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Glória a Deus. A quarta característica da missão de Jesus era uma missão de oração. Eu disse no começo, quando eu entrei aqui, encontrar a igreja de joelhos é uma coisa bonita de se ver, porque a gente encontra a igreja pulando hoje, encontra a igreja fazendo de tudo menos de joelho. Jesus viveu em oração, meus irmãos. Glória a Deus. Ele sabe que a obra de Deus não pode ser feita sem intercessão. E a oração é uma força, é um combustível da obra missionária. aleluia. Se você não vai até o mundo muçulmano, se você não vai até a África, se você não vai nas favelas, e talvez você tenha até uma boa justificativa, você não tem justificativa nenhuma para não orar pelos perdidos, você não tem justificativa nenhuma para não orar pela salvação dos pecadores. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Aleluia. E ele, ao longo do seu ministério, ele teve uma vida marcada de oração. A oração foi recomendada pelos apóstolos como sendo uma ferramenta, um instrumento do avanço da missão da igreja. Então, se nós queremos cumprir a nossa missão no modelo da missão de Jesus, nós precisamos olhar para essas características e reproduzi-la. Você não precisa esperar o pastor falar nada disso. Você não precisa ser ordenado ao ministério para fazer nada disso. Você já foi chamado e você já foi enviado para cumprir a sua missão. Aleluia. Vinde após mim e eu vos farei músicos. Amém? Amém? Vinde após mim e eu vos farei diáconos. Vinde após mim e eu vos farei pastores. Não. Antes de tudo isso, ótimo, um músico, uma bênção. Um diácono é um obreiro na igreja. Pastor, ministério pastoral é o próprio Senhor Jesus que dá à igreja. Mas antes de tudo isso, nós somos chamados para pescar homens para Deus. E só é possível pescar homens se você estiver treinado pelo maior pescador de homem da história. Ele se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Agradecemos aqui o pastor Janielson por essa boa palavra. E Deus tem nos instruído aqui, irmãos. Amém. Deus tem nos instruído para sermos pescadores de homens, não é verdade? Trazer pessoas para Jesus. Agradeço os irmãos.